Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e o tema de hoje vai ser o transtorno do espectro autista. E para contribuir com essa temática, nós estamos aqui com a educadora especial Cris Kubaski, que vai falar um pouco mais sobre essa temática, a qual ela tem muita experiência. Cris, muito obrigado, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Matheus, fico muito feliz em falar de autismo, é o que eu faço todo dia, e a gente sabe a importância da gente estar falando cada vez mais de autismo, Porque se a gente pensar 1 a cada 36 nascimentos, é um número muito grande, então muito obrigada pela oportunidade. Pois é, isso que a senhora já largou esses números aí, e são números bem impactantes, A senhora acredita que esses números têm relação com o diagnóstico, que cada vez mais ele tem se popularizado, ele acontece de uma forma mais temática, até pelo avanço do conhecimento, da tecnologia, ou por conta de uma sistemática de vida que leva a população a, de repente, a ter o transtorno do espectro autista? Com certeza, Matheus, as pesquisas mostram que há um tempo atrás o autismo não era diagnosticado, principalmente os casos mais leves. Então, as pessoas tinham autismo, mas não tinham diagnóstico. Aquelas pessoas um pouco mais quietas, a gente diz assim, uma pessoa um pouco estranha, que não interage muito, não recebia o diagnóstico. Hoje, pelo conhecimento que a gente tem, já tem esse diagnóstico. E o que é legal é que os pais estão procurando cada vez mais cedo. Os pais já observam características nessa criança, porque a gente fala muito em autismo. Então, sim, tem aumentado em função do diagnóstico. Acho que é uma questão também, uma mudança cultural. Eu me recordo que quando eu era menor, há 20, 30 anos, eu acho que existia muito mais do que existe hoje um tabu, até por parte dos pais, não que não exista ainda, E a senhora pode nos relatar isso com muito mais propriedade, porque trabalha com a temática diariamente. Mas eu acho que hoje também já tem uma mudança cultural, Essas novas gerações e até pessoas mais antigas, mais experientes, com mais idade, de certa forma, estão se abrindo mais para essa questão, Antes essas pessoas ficavam mais em casa, Não era visto o potencial das crianças, enfim, das pessoas, Só viam a deficiência. Hoje não, hoje a gente acredita no potencial dessas pessoas. Então, os pais procuram terapia, para estimular. A gente sabe quanto antes começar as terapias, melhor. Então, os pais, sim, estão buscando. As crianças têm que estar na escola, são obrigadas, Elas têm os direitos, mas os pais têm o dever de matricular essas crianças na escola. Então, sim, as crianças, as pessoas estão vivendo em sociedade, coisa que antigamente não existia, E a senhora falou das potencialidades, E isso é bem notório, a gente, acompanhando até pessoas e crianças, e jovens próximos e vendo reportagens mundo afora, as potencialidades da pessoa que tem um espectro autista, Asper, não sei se ainda existe essa graduação, Queria que a senhora explicasse um pouco mais disso e falasse dessas potencialidades. Perfeito. A partir do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, não se fala mais síndrome de Asperger, que a gente falava antes, que é o autismo sem deficiência intelectual, Hoje, qualquer pessoa vai receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista, independente do nível que ela está. Mas, sim, hoje a gente acredita no potencial dessas crianças, só que o que a gente sabe? Que as crianças precisam, estou falando em criança porque geralmente começa com a intervenção precoce, precisa de um ensino individualizado, porque muitas vezes ela tem dificuldade em aprender com o grupo, Então, precisa desse atendimento individualizado, precisa de muita repetição, A gente sabe a importância das crianças fazerem terapia, além de estar na escola também, Que aí, na terapia, os terapeutas fazem uma avaliação dessa criança, ver o que ela já sabe, o que ela precisa aprender, o que está emergindo, o que ela está quase sabendo fazer. É ali que a gente começa o trabalho, Então, a gente estimula, a gente monta um plano, de intervenção para essa criança e estimula o que precisa que ela precisa ser estimulada. O que é importante, né? A gente sabe que tem vários níveis, né? Tem nível 1, nível 2, nível 3. Então, o nível 1 é aquela pessoa que precisa só um pouco de suporte.
Já o nível 3 precisa de muito suporte. São aquelas pessoas que têm um autismo mais grave, que a gente fala, né? Então, essas pessoas, sim, vão precisar de muito estímulo. Né? Eu sempre falo que ser mãe, ser pai, ser professor de uma criança com autismo dá bastante trabalho, porque exige muito. Uma criança com desenvolvimento típico aprende olhando, aprende imitando, né? Já com a criança com autismo, não. As habilidades precisam ser ensinadas. Então, isso dá mais trabalho, né? E nós falávamos antes de iniciar o programa, né? E a senhora falou da questão que, na sua opinião, uma questão que não existe mais e que era positiva eram escolas, digamos assim, especializadas para o atendimento, classe especial, que hoje no Brasil não existe mais. A senhora acha que isso foi um retrocesso? Isso é uma opinião muito particular, né, Matheus? O que eu vejo até no meu dia a dia, assim, muitas crianças com autismo que não têm ainda condições de estar numa classe comum, né? Numa classe. Por quê? Porque ela precisa desse atendimento individualizado que eu estava falando, né? Então, para mim, no meu mundo ideal, né? E a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a criança fica na sala o tempo que ela conseguir, o tempo que a atividade está planejada para ela. Quando for uma atividade, por exemplo, uma criança que está no 5º ano, que ainda não fala, que não senta, a gente tem casos assim, quando é mais grave, né? Aquela criança tem que estar ali, ela tem que estar inserida em sala de aula, mas ela vai estar na sala de aula no momento que ela consegue fazer as atividades, né? No momento que ela não tiver, ela está numa outra sala com outros colegas que têm o mesmo nível de desenvolvimento, que ela estejam fazendo atividades próprias para ela. Né? Porque a gente sabe a importância das atividades adaptadas, né? Porque, pensando em autismo, um dos critérios diagnósticos é o comportamento. E quando a atividade não está adaptada para a criança, ela vai ter uma questão comportamental muito importante. Né? E ela não vai conseguir ficar ali. Então, acaba sendo um sofrimento para a criança. Né? E, com isso, também tem a questão da professora, dos colegas, que também tem que estar bem na sala de aula. Né? Então, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, a criança, quando ela não tem condições de ficar na sala, ela fica na escola, mas com crianças com o mesmo nível de desenvolvimento dela. Para mim, isso seria o ideal. Sim. A senhora já tem tocado nessa questão, mas para o telespectador, para a telespectadora que nos assiste, que de repente não tem um amplo conhecimento sobre o TEA, né, que é a sigla, né, que se remete ao transtorno do espectro autista, né, e também as pessoas não têm obrigação, né, enfim, o que é, né, de forma bem assim resumida e objetiva, o que é o transtorno do espectro autista e quais assim as principais características de uma pessoa com autismo, embora existam graus, a senhora falou, né, 1, 2 e 3. Existem graus, mas para fechar um diagnóstico, né, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Tem que ter prejuízos na comunicação social e no comportamento. Independente do grau do autismo, toda pessoa com autismo tem prejuízos. Na comunicação social, o que seria comunicação social? Uma pessoa que não se comunica bem vai ter dificuldade de interagir. Né? E quando a gente fala em comunicação, Matheus, não é só a fala. Né? A criança, o bebê, logo que ele está com 6 meses, ele já está apontando, ele tem contato visual, tem troca de turno, né? A gente fala, o bebê para, ele olha. Né? Isso já não acontece no autismo. Né? Porque a comunicação não é só fala, é comunicação não verbal, que a gente fala também. Né? Utilizar gestos para se comunicar, expressões faciais. Isso no autismo geralmente não acontece. Como ela tem dificuldade de se comunicar, né, ela tem dificuldade de interagir. Então, são crianças que acabam ficando mais isoladas, que têm essa... Não é que ela não queira interagir, ela tem dificuldade de interagir, né, principalmente pela falta de comunicação. Além disso, uma questão importante são os comportamentos. Né? Toda criança com autismo tem uma questão comportamental. Aí, o que a gente pensa no comportamento de pessoas com autismo? Muitas pessoas têm estereotipias, né, que são movimentos repetitivos, por exemplo, balançar as mãozinhas, caminhar de um lado para o outro, preferem objetos do que pessoas. Né?
Tá a pessoa e tá o objeto, a pessoa foca no objeto e não consegue fazer trocas sociais com a pessoa, né? Outra questão também, por exemplo, que a gente vê que é muito comum, girar a roda de carrinho, por exemplo, né? Que a pessoa foca num detalhe do objeto, não consegue ver o todo. Então, são algumas características, assim, claro, quando a gente fala em transtorno do espectro autista, é um espectro. Uma pessoa é muito diferente da outra, né? Isso é o que a maioria das pessoas com autismo apresenta. E o importante é a gente ver esses prejuízos, né, para desenvolver e tentar minimizar esses prejuízos. Porque são pessoas que, com certeza, têm muito a contribuir com a sociedade, né? Com certeza, se elas forem estimuladas. Pois isso que eu queria lhe perguntar. Qual a importância do diagnóstico precoce, né? Por exemplo, assim, e em que questões, por exemplo, a senhora já deu pistas importantes aqui, mas que questões os pais devem estar atentos para procurar esse diagnóstico e ele ser o mais precoce possível? Mateus, o que a gente tem que pensar? Assim, o diagnóstico precoce, por que a gente luta tanto pelo diagnóstico precoce? Para começar a intervenção. Mesmo que a criança não tenha, tem algumas características, já deve começar a intervenção, porque quanto antes começar pela questão da plasticidade cerebral, né, quanto antes começar a intervenção, melhores serão os ganhos, né? O que a gente observa, pode observar já em bebês, né? O maior indicativo de autismo em bebês é a falta de atenção compartilhada. O que seria isso? Eu estava falando um pouquinho do bebê, né? O bebê... logo que ele nasce, né, a mamãe vai amamentar. O que a gente faz? A gente está amamentando o bebê, a gente fala com ele, ele para, ele olha para a mamãe, ele balbucia, ele volta a mamar, já está compartilhando o olhar com a mamãe, né? Com 6 meses, mais ou menos, ele começa a apontar. Apontar já é uma forma de comunicação, né? Ele não está falando, mas ele está querendo dizer, olha a mamãe. Então, a criança com autismo geralmente não tem isso. Ele não compartilha, né? Porque quando a gente aponta, além do ato motor que a gente faz, eu tenho que entender. Eu vou apontar e o Mateus vai olhar para o que eu estou apontando. Então, é complexo se for pensar, né? Eu tô entendendo que tu vai olhar o que eu estou querendo mostrar. Então, para crianças com autismo, isso geralmente não existe. Então, esse já é o maior indicativo em bebês. A falta de atenção compartilhada, né? É triangular o olhar, por exemplo, né? Querer um objeto. Então, mesmo antes de apontar, eu olho para ti, eu olho para o objeto e eu olho para ti de novo, querendo mostrar alguma coisa, né? Compartilhar a atenção. E a importância do diagnóstico precoce é fundamental para essa atenção, para essa atenção especializada, né? Isso, até porque, assim, às vezes os pais dizem assim, se for autismo não precisa o diagnóstico. E eu digo, sim, não mudou nada depois do diagnóstico, é o teu filho que está ali, né? Só que o que a gente tem que pensar? A gente tem que entender o autismo para conviver com o autismo. Autismo é um estilo cognitivo diferente, é uma maneira diferente de pensar, né? E se a gente não entender isso, vai ser difícil a gente estimular, né? A gente entender esse cérebro. É um cérebro cheio de informações, que a gente precisa organizar esse cérebro. Então, sim, é muito importante o diagnóstico. E quais são os profissionais que estão, por exemplo, habilitados para dar esse diagnóstico? Antigamente, assim, quem dava o diagnóstico sempre era um neuropediatra, né? Hoje já tem pediatras capacitados, né? Agora estão falando também que psicólogos, terapeutas podem dar o diagnóstico, isso eu não sei te dizer exatamente como está. Mas, como não existe um exame que diga que a criança tem autismo ou não, porque é um transtorno do desenvolvimento, a pessoa que vai dar o diagnóstico tem que saber muito de autismo. Né? É muito sério isso, né? A gente vê muitos casos que dizem, eu levei na psicóloga, a psicóloga falou que não é autismo, eu levei na TO, a TO falou que é. Isso é muito sério, tem que procurar um profissional capacitado, né? Geralmente são os médicos que dão esse diagnóstico, né? Um médico que entenda de autismo. Sim, e nós falamos aqui, né, da questão que, no começo do programa, né, que com a mudança e a evolução da sociedade também evoluiu a questão do reconhecimento do TEA, né, e do diagnóstico.
Mas quando esse diagnóstico não vem na criança, ele vem já numa pessoa adulta, o que implica isso? Acontece muito, Matheus. Inclusive, no ano passado, 2 pais foram diagnosticados, né, onde eu trabalho, na minha clínica, né, vendo as características dos filhos. Porque aí começa a ver, o filho ainda não está falando, mas eu também falei tarde, o filho não interage, mas eu também não gosto, eu fico mais sozinho no meu trabalho. Então, a partir disso, os pais começaram a observar, opa, mas isso que o meu filho tem, eu também tenho. O que as pessoas, hoje sim, muitos adultos estão buscando o diagnóstico, e o que quase todos falam? Que é um alívio, que é entender o que acontece comigo, né? Porque são pessoas que têm dificuldade em interagir, né? Como eu falei, que preferem ficar mais sozinhos e não sabiam por que isso acontecia. E hoje se sentem mais aliviados em entender. Sim. E qual a importância? A senhora não é só educadora especial, tem pós-graduação, tem, né, um currículo extenso. Mas qual a importância da educação especial para saber lidar, né, com essas potencialidades e com essas pessoas com transtorno do espectro autista? Na verdade, assim, a educação especial vai trabalhar com a criança, com a pessoa com deficiência, né? E autismo, como eu falei, vai precisar de muito estímulo. E isso, a educação, os profissionais da educação especial são habilitados para trabalhar com autismo, né? Toda escola deve ter um educador especial. E esse educador que vai dar apoio para os professores, para os monitores, quando tiver, né? E vai fazer o atendimento individualizado dessa criança na sala de aula, na escola. Porque a criança está na escola, na sala comum, mas ela tem direito a fazer a educação especial também, que é o atendimento individualizado só com a educadora especial. Nós falávamos, né, também da questão dos monitores, né? Existe uma reclamação recorrente que chega até aqui à Câmara, né? Eu não sei como é que a situação está hoje, atualmente aqui no município, né? Também a gente não quer cometer nenhuma injustiça. Mas, até bem pouco tempo, se discute essa questão e vem essas reclamações para a Câmara da falta de monitores nas escolas da rede municipal, né? O que impacta isso na sua visão, por exemplo, na educação e no desenvolvimento, né, dessa criança? Muito importante, Matheus. A gente tem visto, né, na prática, assim, falta muitos monitores, tanto na rede municipal quanto na rede particular também. A rede particular já está melhor, né, mas ainda falta monitores. A gente está com muitas crianças sem monitores. E o que a gente vê? O início do ano letivo já teria que ter essa monitora esperando o aluno com autismo, né? Porque o que acontece? É um ano escolar novo, é uma professora nova, uma sala cheia de estímulos, que a gente sabe que para a criança com autismo é difícil, e essa criança simplesmente entra nessa sala de aula, cheio de crianças e com um professor que não vai conseguir dar conta da turma toda e da criança com autismo. A gente vê sala com 3, 4 crianças com autismo, sem monitores, né? Então, aquela sala não está estruturada, o ambiente não está estruturado para receber essa criança, né? E aí a criança entra, não fica, e aí acaba virando rotina, porque ele entra ali, não está organizado, não tem uma pessoa para acompanhar ele. E isso acontece hoje, acontece amanhã, e depois vai ser muito difícil, né, a gente organizar essa criança. Então, o monitor já teria que estar presente no primeiro dia de aula. Não é esperar para ver como... às vezes a escola diz, vamos esperar, ver se ele precisa de monitor ou não. Não. Transtorno do espectro autista, nível 1, precisa de pouco suporte. Nível 3, precisa de muito suporte. Então, é um transtorno, precisa de suporte. Quem vai dar esse suporte na sala de aula, além do professor? Um monitor. E a gente já escutou relatos, né, de situações seguinte, que até tem um monitor ou a monitora, mas, como a senhora falou, existe 2, 3 ou mais até alunos com o transtorno do espectro autista. E muitos nível 3, que aquela criança precisaria só para ela um monitor, e aí é um monitor para atender todas as pessoas com TEA. Então, isso também é bem complicado. Porque assim, o que a gente sabe, né? A importância das atividades estruturadas,
do ambiente organizado. Isso não é assim na sala de aula, né? E não deve ser para as crianças com desenvolvimento típico. Mas para a criança com autismo precisa dessa estrutura. E não tem como a professora dar conta ou uma monitora para 3 crianças que precisam de apoio, precisam de modelo, precisam de apoio físico para fazer qualquer atividade. Então, a senhora acredita que o poder público, não estamos falando só aqui de Santa Maria, né? Isso deve ser uma coisa que também acontece em outros municípios. A senhora acredita que o poder público deveria investir mais na contratação de monitores e na qualificação dos profissionais? Eu ia dizer, além da contratação, na qualificação. Porque o que a gente sabe, né? Um monitor pode ser uma pessoa que está na faculdade, que ainda não está formada, e ok, pode ser, né? Só que o que a gente tem visto? Que esses profissionais, enfim, não recebem qualificação, não recebem formação. Então, eles chegam lá, se deparam com uma criança com autismo, que talvez eles nunca tiveram contato, porque eles ainda não têm experiência, e não tem alguém que faça essa ponte para ele, né? Que qualifique ele. Então, a gente vê muito hoje. Ai, a mãe chega lá e fala, ai, a fulaninha está com monitor, feliz da vida. O monitor vai 2 dias e acaba desistindo, né? Porque ele precisa desse suporte também. Claro. Então, falta, sim, formação para monitores também. Uma questão muito positiva para as pessoas, né? Para os familiares, para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, né, aqui em Santa Maria, na região, é a conquista de um centro de referência do autismo, né? Pelo que a gente sabe, né, das informações mais recentes, é que a prefeitura já conseguiu o local, né, o espaço, e agora está faltando as próximas etapas, né? Precisa de estrutura, precisa de profissionais, né? Mas como a senhora vê, assim, analisando, né, fazendo até um pouco uma futurologia, digamos assim, mas como a senhora imagina, depois que esse espaço, né, o Centro de Referência do Autismo, estiver funcionando a pleno, né, o que vai impactar para essa comunidade aqui do município e também da região? Com toda certeza vai impactar positivamente, né? Porque o que a gente vê hoje, as mães lutando, né, por terapias, que essas crianças não estão assistidas hoje. A gente sabe, tem a PAI, tem espaços públicos, né, mas que tem uma demanda muito grande, tem uma fila de espera muito grande. E a gente está falando da importância da intervenção precoce, de começar, né, as terapias cedo, e muitas vezes esses pais não têm acesso. A gente sabe que as terapias particulares são caras, né? Tem clínicas que atendem por convênio, né? Mas nem todo mundo tem convênio. Então, a gente precisa com urgência, assim, porque se a gente pensar 1 a cada 36 nascimentos, como eu falei antes, esse dado ainda, se não me engano, é de 2022. Eu acredito que esse ano, mais tardar o ano que vem, sai um novo dado, que estão falando já em 1 a cada 25 nascimentos. Então, o município precisa estar preparado, né, para acolher essa população. E a gente tem que pensar também não só na criança com autismo, mas nos familiares também, que precisam de muito acolhimento, né, porque não é fácil tu ter um filho que não interage, tu ter um filho que tem uma demanda muito grande. Então, os pais também vão precisar tanto de acolhimento quanto conhecer o autismo, né? Isso é muito importante também. Aqui, pelo menos desde que eu estou aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, eu sou servidor aqui há quase 8 anos, né, a gente percebe que os parlamentares, as parlamentares têm uma atenção, né, com relação à pauta do autismo, né? E então vários projetos já foram aprovados e recentemente, né, estão tramitando mais alguns projetos, né, de iniciativa de mais de um vereador. E me chama a atenção um projeto que ele trata da questão que desobriga os alunos da rede municipal a utilizarem o uniforme quando, por exemplo, esse uniforme causar estímulos, de repente, para aquele aluno ou para aquela aluna que prejudiquem ele, né? Como a senhora vê essa questão desse projeto especificamente e também da questão, por exemplo, da política, né? Estar atenta a essas questões, né? O parlamento está atento a essas questões, promovendo legislações, né?
Eu acho essa questão muito importante porque a gente vê ali, tem crianças, nossos alunos, que não conseguem colocar o uniforme da escola. E daí a escola diz, não, aqui é obrigado a usar o uniforme, né? Porque a gente sabe que muitas crianças com autismo têm algumas questões sensoriais, né? Então, esse tecido incomoda a criança. Então, a criança não consegue ficar, ela vai ficar irritada com aquilo. Então, como que ela vai ter alguma aprendizagem acadêmica, alguma aprendizagem pedagógica, se ela está irritada? Esses dias eu fui no médico com um aluninho nosso e a criança estava chorando muito. E eu falei, deixa que eu pego ele para te conversar com o médico, né? E eu peguei, ele chorava mais ainda. E a mãe disse, Cris, é que tu tá com a camiseta listrada. E ele não gosta disso, né? A mãe ele era uma criança que não falava, mas a mãe entendeu que toda vez que ela colocava listrado, a criança entrava em crise. Então, a gente tem que pensar nisso. E isso é olhar para cada pessoa, né? Olhar para o diagnóstico dessa pessoa. A gente não pode pensar a escola só como um todo, pensar para todos. A gente tem que pensar, opa, aqui tem uma criança com autismo. E essa criança com autismo tem diferenças, sim. Eu tenho que cuidar dessas diferenças. É justiça também dar tratamento desigual para os desiguais. Exatamente, perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Infelizmente, poderíamos ficar conversando muito tempo aqui mais sobre essa pauta, nós somos limitados pelo tempo. Mas antes disso, eu queria que a senhora, de repente, para o telespectador, a telespectadora que nos acompanha, falasse, né, alguns serviços hoje que Santa Maria pode ofertar, de repente, né, para alguma pessoa que não tem condição financeira, que pode ir buscar algum serviço, né, alguma coisa nessa questão, essa rede que o município hoje já tem. O que a gente sabe? Tem serviços públicos, né, que estão disponíveis para as pessoas com autismo, as famílias devem procurar. Tem associações de mães, de pais também, que é muito importante, né? Os pais estão ali acolhendo os outros pais, os outros familiares. Então, tem a PAI, que trabalha, né, que tem um serviço gratuito também. Então, as pessoas devem sim procurar e o quanto antes melhor para dar o suporte para os filhos. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez por a senhora ter aceitado o nosso convite, viu? E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Como eu falei, fico muito feliz em falar. Sempre falar de autismo é um desafio, né? Porque uma criança, uma pessoa com autismo é muito diferente da outra, mas eu fico muito feliz sempre. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Agradecemos também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos também que você pode acompanhar a programação e as principais ações aqui no Legislativo Municipal através das nossas redes sociais, né, da Câmara de Vereadores e também da TV Câmara, né, através do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e, obviamente, através do nosso canal aberto, o canal 18.2, canal da TV Câmara. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista.